Quem está ruim, diga glória a Deus. Fugiu. Quem está bem, diga obrigado, Jesus. Irmão, mesmo a gente estando ruim, a gente tem que dizer obrigado, Jesus. Porque quando a gente morre em Cristo, o que acontece? É glória, é céu. Vamos para o céu. Irmão, quero dar uns avisos antes de iniciar o ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero a sua atenção neste momento. Acho que eu vi o irmão aqui, está aí. Irmãos, vai ter algumas mudanças em algumas áreas da obra do Senhor. Não por minha vontade, mas infelizmente eu não vou obrigar ninguém a fazer a obra de Deus. Eu já disse aqui, vou dizer de novo: eu não sou chefe nem patrão. Eu sou um líder que conduz a igreja na presença do Senhor. Agora, quem quiser ser conduzido, amém. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Mas, infelizmente, não é bom, porque nós somos, além de sermos a igreja, nós temos um pai, nós somos servos e somos família. Eu quero aqui apresentar a irmã Samir como secretária da EBD a partir de hoje. Tem que saber, por favor. Alemão, índio, japonês, uma mistura toda. Também quero chamar aqui, arrebatada ele não foi. Cadê? Está conversando com a irmã Ingrid. Enquanto ele conversa com ela, eu quero chamar o William aqui também na frente. O William, a partir de hoje, também está assumindo a liderança dos jovens. O Ivan, a partir de hoje, também está assumindo como professor de jovens da EBD. Eu quero aqui agradecer e louvar a Deus pela vida da Dani, né? Pela vida do Robson. Ali passaram esses meses junto com a gente fazendo a obra. Não vão deixar de ser crente, né? Vão continuar sendo crente com certeza, mas aconteceu algumas coisas e foi necessário nós fazermos estas mudanças. E a partir de hoje também o presbítero Everson é superintendente, primeiro superintendente da escola bíblica dominical. Aleluia! Né? Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que infelizmente tomaram essa decisão. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu tenho orado ao Senhor para me ter sabedoria do Espírito para transmitir algo. Eu vou ser bem sincero, eu não quero ir para a carne, eu quero ficar no Espírito. Mas que triste é, né? Os irmãos sabem. É o que está acontecendo, principalmente quem está nesse sentido deste ano. Mas eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos que trabalharam junto com a gente. Lógico que vai ter outras oportunidades, né? Mas quero também louvar pela vida da Samir, do William, do Ivan e do Everson, que, né, tomaram a decisão de ajudar-nos nesta obra. Eu peço a essa igreja que tanto ore para aqueles que trabalharam, como por esses que estão iniciando a partir de hoje neste cargo na congregação. Se os irmãos concordam, digo amém. Amém. Vire-se aqui para mim, por favor. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá? É o que eu sempre falei e sempre vou falar. Conta comigo. O que tiver ao meu alcance de estar aqui, o que não tiver, de orar. Porque somos
Bíblia diz que nós temos que suportar os fracos na fé. Então, nós precisamos entender que, dependendo dos irmãos, não quiserem mais fazer obra, vão continuar sendo nossos irmãos, vão continuar sendo crentes e vão continuar fazendo a obra de Deus de alguma outra forma, mas vão estar fazendo. Até porque vão estar cooperando, tá? Neste departamento. Além da irmã Dani, que ela me falou que não vai fazer mais parte dos jovens, tá? Mas é decisão dela e nós temos que respeitar. Agora, uma coisa que eu não vou abrir mão é de permanecer na pureza da igreja. Isso aqui eu não abro mão. Se for preciso disciplinar alguém que tem cargo e função, eu vou disciplinar. Mesmo que lá na frente eu venha sofrer alguma coisa, mas a Bíblia me diz e me ensina que o pastor anjo da igreja tem que prezar pela pureza espiritual da igreja. Eu não vou abrir mão disso, só se eu não souber e se o Senhor não quiser me revelar. Mas se Ele me revelar e eu souber e for comprovado que é verdade alguma coisa dentro desta obra, eu vou ter que disciplinar esta pessoa que tem cargo e função na casa do Senhor. Amém, irmãos? Mas conte conosco, tá bom? Obrigado, tá? Pela disposição de vocês, tá? Torno a obrigado a vocês. Irmãos, o Carlos falou comigo acho que uma semana e meia atrás, num trabalho que ele fazia, e o Senhor o despertou novamente para fazer esse trabalho. Ele fazia um trabalho de evangelismo nas empresas, órgãos como mecânica, empresas, né? Independente qual seja ela, ele faz fazer esse trabalho e fazer esse evangelismo. Vai nessa empresa, dá permissão ao patrão, dono da empresa, ele traz uma palavra, faz uma oração, e ali ele faz o convite para quem quiser aceitar Jesus. E isso é louvado diante de Deus. E nós vamos colocar esse trabalho aqui nesta igreja, e eu quero já chamar ele aqui na frente, o presbítero Carlos e o Átila, que vão estar trabalhando nesta tarefa de fazer esse evangelismo nos comércios, nas empresas, tá? Eles vão trabalhar, intercedam por eles, tá? Intercedam por eles. Intercedam por eles. Eu tinha falado com o Carlos que é um trabalho, é uma obra que não é fácil. Ele vai lidar ali direto no mundo espiritual. Ele vai afrontar o inimigo, vai entrar muitas vezes no território do inimigo, mas Deus é maior na vida deles. Olha para que Deus continue usando eles neste trabalho e almas venham se render aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Agora vire-se para cá, por favor. A palavra que eu tenho para vocês: perseverança. Aleluia. Perseverança. Glória a Deus. Que tudo que for acontecer na nossa vida, nós desistimos, mas nunca vamos ser vencedores. É verdade. As embates, as lutas, as dificuldades faz parte daqueles que querem vencer na presença do Senhor. Deus vai ser com vocês, Deus vai dar direção para vocês, Deus vai guiar vocês nesta obra, tá? Nós vamos estar orando ou pedindo um grupo de intercessão para intensificar a vida de vocês neste trabalho. Eu sei que o nome do Senhor será glorificado. Deus vai dar sabedoria para vocês entrarem e saírem destes lugares, e a proteção divina do Senhor na família de vocês, tá bom? Vamos orar por eles? Fiquem em pé, por favor. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Deus, em tua presença e queremos apresentar os teus filhos, meu Deus, que vão, Pai, realizar este trabalho. Eles vão entrar, meu Deus, Pai, no arraial do inimigo. Ele vai, meu Deus, Pai, eles vão entrar em conflitos e combates espirituais. Eu te peço, a Deus eterno, a proteção divina para os teus filhos,
a sabedoria divina, a direção divina, que o Senhor cerque eles, a família deles, com orelha de fogo, Pai. Que o Senhor faça uma grande obra, tanto, meu Deus Pai, através da vida deles, e que o Teu nome venha a ser glorificado, que a eles, meu Deus, nos lugares que sim, o Senhor quer que eles estejam, e que em tudo, ó Deus eterno, o Teu nome seja engrandecido. Abre caminho, dá direção para eles, Pai. Derruba os gigantes, derruba as muralhas. Deus, usa eles com a autoridade e poder do Teu Espírito Santo, Pai. Quero ministrar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, tá? A obra de Deus é honra. Irmão, sente só um minutinho mais uma vez, para você não ficar de pé. Eu quero chamar aqui na frente um grande amigo meu, apesar que faz anos que não vejo ele, né? Eu acho que ele já observou que ele já viu o pai, a mãe, as filhas aí, né? Ele só não conhece a minha filha, eu acho que minha esposa direito, né? Vem aqui, Cássio, aqui na frente, Cássio. O Cássio é um amigo meu desde a Cidade Nova, e o Cássio, ele estava morando ali em Campina. Ele vai estar congregando conosco. Pela risada ali, cara, seu pai te conheceu. Está vendo o pai ali já? Tá vendo? Essa moça de preto aí, que está na frente dele, é minha filha do lado ali, a Miquela. Essa digníssima aqui, ó, que está com a cara assim, olhando para mim, é minha esposa. Tá? Vamos fazer 30 anos nesse mês de outubro, dia 17 de outubro. Irmãos, o Cássio vai congregar conosco. Ele mora ali, mais na frente, na mesma rua, né? Aqui da congregação, Poço de Caldas. E ele necessita das nossas orações. Deus vai restaurar este homem. Deus tem um grande chamado na vida deste rapaz. Deus, ele é tremendo e é poderoso, Cássio. Eu creio que a partir de hoje vem essa grande restauração. Aleluia! Eu tive 2 anos ausente daqui. Eu estava lá no Belo Jardim 2 e o Senhor disse para mim que eu tinha obra para terminar aqui. E eu sei que não é só uma, são várias. Eu acredito em uma delas. Meu amigo, conte comigo. O que eu não puder lhe ajudar, nós vamos estar orando junto. Tá? Deus restaurar o seu ministério, a sua vida espiritual. Restaurar tudo que precisa ser restaurado na sua vida. Tá bom? Conte com esta igreja. Tá? Conte com ela. Quero também chamar aqui a Letícia. Letícia, não sei se pega filho ou pega Lopes. Lopes. A nora da Suziane, da minha irmã. Lá também a partir de hoje vai estar congregando conosco. Vocês têm uma missão também a partir de hoje. Orar pelo Edivaldo Filho, esposo dela, para que ele venha para a presença do Senhor novamente. Seja bem-vinda, tá? Da mesma forma que falei com o Cássio, conte com a gente. O que não tiver no meu alcance, de orar. O nosso Deus, ele é poderoso para nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Sinta-se em casa, sinta-se abraçado por esta igreja. Tá? Eu não vou nem falar nada, porque eu creio que esta igreja é uma igreja acolhedora. Tá? Se tiver alguma coisa, é de ser humano. E ser humano, ele é imperfeito. Ele não é perfeito. Mas quando acontecer alguma coisa assim, vá para os pés do Senhor, e o Senhor, ele vai fazer uma obra extraordinária no nosso meio. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos orar por esses 2 abençoados de Jesus. Eu estava com saudade da risada do Cássio. Deus tinha que salvar esse homem. Esse homem aí não prestava para nada. Era eu e ele que não valia nada. Aí Deus disse, mas vale algo para mim, é grande, né? Que Deus venha abençoar vocês. Estenda a mão para cá, por favor, Pai. Estamos aqui apresentando meus filhos
que a partir de hoje, Pai, eu vou estar congregando nesta casa de oração. Eu quero te louvar pela vida dos teus filhos. Tu sabes as lutas, pelejas, dificuldades, fraquezas. Tu sabes, meu Deus, tudo aquilo que eles precisam. Eu quero, meu Deus, pedir as tuas bênçãos sobre a vida deles. Bênçãos, Pai, espirituais. Eu te peço restauração, restituição. Eu te peço cura. Eu te peço libertação. Eu te peço, ó Deus, o mover de tuas mãos, Pai, porque eles são teus filhos e a tua vontade agir sobre teus servos. Então, Pai, eu te peço, ministra sobre a vida deles as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém e amém. Obrigado, meu amigo. Pode ir para o seu lugar, tá? Dê um abraço aí. Cadê aqui, ó? Irmãos, aconteceu um fato e vocês observaram que a Jaqueline não estava aqui esses dias. A Jaqueline Pereira, a esposa do Chay, né? Almeida, perdão. Jaqueline Almeida. Porque a outra Jaqueline era outra. Ah, é? Para não ficar com Almeida mesmo? É que se mistura. E aconteceu um acidente com os Smiley, o filho deles, e ela passou desde domingo no hospital. Hoje já estão em casa, está bem, mas precisa das nossas orações ainda. Quando você for orar, apresente esta família, tá? O Smiley, tá? E toda a família, Jaqueline, Chaga, a Isabelle e o pastor Ismael, tá? Apresente esta família na sua oração. Agora, por favor, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, versículo 17 e 18. Nós vamos dar continuidade neste ensinamento. Começamos quarta-feira passada sobre o poder do jejum. Olha para o teu irmão e diz: irmão, está com quanto tempo que tu não jejum? Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Abaixo de Deus, o interessado pela sua vida bem sucedida espiritualmente em todas as áreas, familiar, conjugal, sexual, financeira, ministerial, é a minha pessoa. Porque Deus nos colocou o anjo da igreja para interceder por vocês. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Versículo 18: para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Diga assim, irmão, ele vai te abençoar se tu obedecer. Sente, por favor. Nós falamos sobre o significado do jejum quarta-feira passada. Nós falamos sobre o significado do jejum em hebraico. Nós falamos sobre o significado do jejum em hebraico, Tisson, Tissa. E eu quero entrar hoje sobre os 3 tipos de jejum. Quem já sabe, louvado seja o nome do Senhor. Mas muita gente sabe e esquece. E às vezes esquece até de praticar este. Eu não vou dizer um mandamento, mas eu vou dizer umas instruções, diretrizes do Senhor, porque Ele nos deixou como exemplo para ser seguido. E Paulo, ele chega bem claro a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o Senhor nos deixou um modelo a ser seguido, o Senhor nos deixou um exemplo a ser seguido, e não há outro melhor a ser seguido como exemplo a não ser o Senhor Jesus. Se eu imito Jesus e você me imita, você está imitando Jesus. Assim como Paulo disse, só que este imitador, irmãos, muitos estão confundindo este imitador. Não é imitar em roupa, não é imitar em coisas, mas se imitar no caráter, na índole.
na responsabilidade, no compromisso, na dedicação, na devoção, no temor e no tremor, na presença de Deus. Isto é imitar o Senhor Jesus. Imitar o Senhor no fruto, no amor, na bondade, na longanimidade, na fé, na paz, na humildade, na paciência e na temperança. Fora as virtudes do Espírito Santo, que é a honestidade, a bondade, a fidelidade, e assim vai muitos, das virtudes do Espírito Santo para nós seguirmos. E só Ele, o Espírito Santo, pode nos conceder e pode produzir e manifestar dentro do nosso coração. Muitas vezes nós queremos imitar outras pessoas, imitar o mundo, imitar as coisas, mas esquecemos de imitar Jesus. E Jesus foi um homem que praticou o jejum, não só o Senhor, mas ele foi o exemplo para nós e será sempre o exemplo para nós. Nós vemos no Antigo Testamento grandes homens de Deus, como os profetas, eles também jejuaram, mostrando aquilo que eles faziam. Irmãos, o que eu acho extraordinário, que o jejum, irmãos, tem um poder extraordinário no mundo espiritual. O porém é que nós não cremos no poder do jejum. Só que a nossa confiança não está no jejum, a nossa confiança está em Cristo. Mas o jejum é uma ferramenta, é uma arma poderosa para o crente utilizar no mundo espiritual. Aquilo que eu falei quarta-feira, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem, e eles perguntaram: mas Senhor, por que não conseguimos expulsar esses demônios? Ao Senhor disse: primeiro, vocês têm pouca fé, e segundo, a casta de demônio só sai com jejum e oração. Por isso que a gente vê muito crente fugindo de certas situações. Quando fala em oração, já pensa em outra pessoa. Ele não tem a coragem ou a ousadia de chegar lá e falar: vem cá, vamos orar em você. Sabe por quê? Porque está faltando esses requisitos, está faltando utilizar essas armas no mundo espiritual. Irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor. O Senhor, ele tinha autoridade, não porque ele é Deus, não é que ele é Deus, mas na época, como homem, ele não podia usar a sua divindade como Deus, ele tinha que ser dependente do Espírito Santo, porque se ele fosse usar a divindade dele como homem na terra, ele estaria contradizendo aquilo que a palavra diz, porque ele precisou e dependeu da pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele foi batizado quando saiu do Rio Jordão, por isso que ele foi para o deserto, e quando ele saiu do deserto, o ministério de Jesus explodiu de uma maneira tão poderosa, porque o Espírito Santo o conduziu no ministério que o Pai o confiou. Só que o propósito de Jesus não era o ministério, o propósito de Jesus era a cruz. E o nosso propósito no dia de hoje, principal, não é ministério, é cruz. Porque quando nós somos crucificados com Cristo, nós temos a sensibilidade de Cristo. E hoje, para nós sermos crucificados, precisamos ter uma vida de jejum. Jejum com sabedoria, jejum com equilíbrio. Mas infelizmente muitos hoje não jejuam porque não têm a fé suficiente de acreditar que o jejum tem esse poder. E muitos de nós usamos até argumentos para não jejuar. Porém, quero deixar bem claro que depende se a pessoa tiver enfermidade, não tiver condição de jejuar, é outra coisa. Mas a pessoa era sadia e ela não consegue jejuar, sendo crente num propósito espiritual, está faltando fé. E Jesus disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Sabe por que muitos estão apostatando? Por causa da fé. Porque quando nós temos uma fé genuína e verdadeira, nós não se apartamos da verdade. E quando nós estamos com a verdade,
O Espírito Santo nos conduz na verdade que é a palavra. E quando Ele nos conduz na verdade que é a palavra, nós vamos entender que precisamos ter uma vida de jejum. Isso é a vida do crente, irmão. Crente que quer permanecer até o fim tem que usar essas 3 ferramentas, tem que usar essas 3 armas na sua vida: palavra de Deus, oração e jejum. Precisa. Nós precisamos entender. Está escasso, irmão, no dia de hoje. Porque a igreja está tão carnal. Porque a igreja está entrando em conflitos internos. Porque a gente tem que entender uma coisa: quando há um conflito no meio do povo de Deus, é porque o conflito interno já está acontecendo. A carne já está prevalecendo. Mas quando nós temos uma vida consagrada ao Senhor, o Espírito Santo tem liberdade de atuar em nossas vidas. E para isso nós precisamos ter uma vida de jejum, porque o jejum, ele mortifica o que, irmãos? Mortifica o que? Quem sabia, diga amém. Amém. Olha para o teu irmão, diz: porque todo mundo jejua. Se sabe que a carne mortifica, o jejum mortifica a carne. O que é que nós estamos precisando entender nos dias de hoje? Nós precisamos vencer as batalhas espirituais que vêm contra nós, irmãos. Muitos de nós estamos preocupados com as batalhas externas, problemas externos, dificuldades externas, lutas externas, mas estamos esquecendo das batalhas, lutas e pelejas internas. E para nós vencermos as externas, precisamos vencer a interna. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga: irmão, tu precisa vencer alguém. E tu sabe quem é? Sou eu. Quando nós vencemos pelo poder do jejum, pelo poder e a graça do Espírito, o meu eu não prevalece. O que prevalece é o eu do Senhor. Eu estou indo pelo que o Espírito Santo está me conduzindo. Eu preciso ministrar o que o Senhor está falando comigo agora, para você ser despertado, para você ser chacoalhado, para você entender que sem essas ferramentas você não vai ter vitória. Você vai ser um crente que infelizmente vai ser um crente que vai sempre ter dificuldade espiritual. Sempre vai ser um crente que não vai ter a alegria do Espírito. Vai ter alegria externa, mas interna não é a alegria verdadeira. Porque tem crente que por fora ri, mas por dentro ele está derrotado. Porque ele deixou o seu eu vencer. Quando nós jejuamos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos dar este poder para sobressair, para dominar o nosso eu. E quando domina o nosso eu, nós entendemos que tem um eu maior do que o nosso. Eu quero falar aqui sobre 3 tipos de jejum. Eu quero começar pelo jejum normal. Irmão, quando a gente estuda a palavra de Deus, Deus ele vai nos cercando. É como diz Isaías no matadouro. O matadouro, irmãos, o animal, o boi, ao qual seja ele que vá para o matadouro, é tão estreitinho, irmão, que não dá para o animal nem virar o pescoço para olhar para trás o que vinha atrás dele. Não tem nem como. Para que isso? Para que ele venha andar para frente. Então Deus, ele chega um momento que quando nós vamos estudando a palavra de Deus, olha só, irmãos, quando mais dado, será cobrado. Quanto mais estudamos a Bíblia,
mas o Espírito Santo nos ensina a forma que devemos viver na presença do Senhor. Eu posso ser bem sério com vocês, mas não se sintam ofendidos. Mas é um ensinamento para despertar em você. Mas muitos de nós igreja, nos 4 cantos da terra, estamos vivendo uma hipocrisia muito grande. E muitas vezes a gente fala dos fariseus e dos saduceus, que Jesus falou várias vezes: vocês são hipócritas. Muitos de nós subimos em cima do altar e pregamos com ousadia, com coragem, pregamos a palavra de Deus, chamando a atenção da igreja, exortando a igreja, ensinando a igreja, e muitas vezes nós nem vivemos o que ensinamos. E Jesus está vendo tudo, irmãos. O Senhor diz que quando nós fazemos as coisas em oculto, Ele publicamente vai nos recompensar. Isso é para nos despertarmos, porque hoje em dia está tão viralizado, está tão banal, que muitos não têm mais nem temor e tremor para pregar a palavra de Deus. Mas por que isso? Porque o eu ainda está dominando. Por falta de quê, irmão? Por causa de oração, jejum e palavra de Deus. Mas, irmão, tem muita gente que ora, jejum, estuda a palavra, mas o cabo não vale nada. O cabo mente, o cabo engana. Só que o foco dele não é a vida com Deus. O foco dele é querer aparecer, é querer ser visto, é o que mais acontece. Está escrito Salmo 101, isso é verdade, versículo 7. Então, irmão, nós temos que entender que o Senhor Ele nos mostra através da sua palavra. Então, o jejum normal é abster-se de toda comida sólida ou líquida, mas não água. É um jejum que nós fazemos, que nos abstém de outras coisas, mas não da água. É um jejum com água. Esse é o normal. Aí muitas vezes, irmãos, isso eu estava falando comigo isso hoje, eu meditando, isso eu falando comigo. Às vezes acontece alguma coisa. Por exemplo, eu passei por uma crise de rins. Eu não ouvi, mas alguém me falou, dizendo porque eu bebia pouca água. Isso é verdade. É falta de água. Está aí um exemplo. Ezequiel passou por isto. Quer pegar outra dessa? Quer mais? E nem eu. Eu nunca vi tanta dor na minha vida. Falta de água. Aí muitas pessoas que não têm uma vida já a ponto de isso é jejum demais. Olha o que dá o jejum, adoece. Aí nós temos 2 casos diferentes, né? Quando tu sofreu essas crises, é porque tu jejuava muito, Ezequiel? Não. É por falta de água. Não tem nada a ver, irmãos. Aí às vezes a pessoa não quer ter uma vida com Deus, porque o jejum, irmãos, quando nós praticamos ele vai mortificando a nossa carne, nossos desejos, nossas vontades, nosso eu, nosso ego. E a gente vai se humilhando na presença de Deus. E quando a gente vai se humilhando e se aquebrantando, o Espírito Santo começa a falar com a gente. Por quê? Porque estamos sensíveis espiritualmente. A carne nunca vai deixar nós sensíveis ao Espírito Santo. A carne inflama. Aí tem pessoas que dizem assim: o irmão jejua tanto, ora tanto, lê, estuda a Bíblia tanto, mas aquele lá é carnal. Somos seres humanos, irmãos. Me aponte qualquer um aqui que nunca errou. Fazer igual a Jesus, que nunca pegou roga
O Senhor vai nos santificando, porque nós vamos nos tornando parecidos com Cristo. Agora quem não jejua, irmão, quem não ora, quem não faz isso, vai continuar do mesmo jeito, não vai ter mudança em nada. Mas quando nós fazemos o jejum com o propósito, que eu vou entrar lá na frente nisso, é diferente. Você já viu falar o jejum da Coca-Cola? O jejum do churrasco? O jejum da televisão? Está na moda, irmão. Que propósito é esse? Eu vou jejuar para não beber coca. O jejum é para mim ter uma intimidade com o Senhor. O jejum é um propósito para que o Espírito Santo venha mortificar minha carne, para que eu venha ter uma intimidade com o Senhor. O primeiro ponto é este. Lógico que a gente vai ter outros propósitos através do jejum na Bíblia. Mas nós podemos jejuar somente com água. Ah, irmão, eu não consigo. Eu não consigo ficar sem comer. Segura aí. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 2. Eu queria que sua Bíblia esteja aberta. Irmão, se a sua Bíblia não estiver aberta no culto de ensinamento, você pode ser enganado, tá? Mateus 4, 2. Não que eu vou lhe enganar, mas você pode gerar um costume e você ouvir alguém pregando e não abrir sua Bíblia e você não comprovar e você acreditar no que a pessoa fala. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: entende o que, irmãos? Quanto dia? E quantas noites? Teve o que? Quem é essa pessoa? Jesus. A Bíblia em si não vai dizer que Jesus não bebeu água e não vai dizer que ele bebeu água, mas aqui a Bíblia vai dizer que ele somente teve fome. Então, pela nossa linha de raciocínio, nós cremos que Jesus, ele bebeu água. Também podemos crer que ele não bebeu água, mas a Bíblia vai dizer que ele teve fome. Mas depois dos 40 dias e 40 noites, ele estava em jejum. E tendo jejuado. E isso aqui, Jesus, na época de Jesus, não tinha televisão, não tinha Coca-Cola, não tinha churrasco. Você já parou para pensar nesses 40 dias que Jesus passou no deserto? O que é que não aconteceu com Jesus? E o que Jesus não recebeu da pessoa do Espírito Santo? O que é que tem no deserto, irmãos? A primeira coisa que a gente pensa no deserto, o que é que tem no deserto? Não tem nada, irmão. No deserto não tem nada. É deserto. É a primeira coisa. Aí imagina durante o dia. O que é que acontece no deserto? Sol quente, ventos fortes, que a areia, né? Aí sim, a areia vem, só falta levar o cabra. Agora imagina, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, já começa a apertar, quarto dia. Eu entrei num propósito, guiado pelo Espírito Santo. Eu posso dizer isso porque estamos dentro do ensinamento, só para você ver. A gente às vezes acha que está bombando, né? Estamos bombando, estamos pregando, a igreja está recebendo, Deus está fazendo. Entrei no propósito de 30 dias, no líquido. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 10º dia, 11º dia, 12º dia, 13º. No 14º, irmãos, é que a minha carne foi estar mortificada. 14 dias antes minha carne estava inflamada. Vem uma inquietação, vem uma impaciência, vem um negócio de desistir do jejum. Quem já passou por isso, diga amém. Amém. Tem uns que vai fazer, dá dor no osso, dá sono, dá dor nos olhos, dá dor de cabeça, dá tontura, dá ânsia de vômito. Por que isso? Porque o jejum
Quem está entendendo? Então esse jejum você pode fazer com água. Abster-se de alimentos, mas só com água. Segundo jejum absoluto, abstendo-se tanto de comida como de água. É no seco. Só que esse jejum absoluto, a palavra nos ensina que ele pode ir o máximo 3 dias. Porém, quando é pelo Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, vai que nem Elias, que nem Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés nem bebeu e nem comeu nada durante 40 dias. Foi assim ou não foi? Foi ou não? E se eu disser que foi 80 dias? É que ele teve que voltar para quebrar as tábuas. Ele foi de vocês, um monte. A primeira ele desceu, viu o povo lá na idolatria, ele quebrou a tábua. Vai voltar para a gente, vai de novo. Você está entendendo o que o Senhor está ensinando e está revelando? Não deu certo? Não para, continua jejuando, orando, fazendo a vontade de Deus, porque assim vai ter resultado. Sabe qual é o nosso problema hoje? Quando nós queremos resultado que nem um micro-ondas. 5 minutos já está pronta a comida. Tem resultado de Deus, irmãos, que vai anos. Exatamente, Isaac, né? Isaac passou 20 anos orando poder Rebeca gerar filho. Ixi, eu vou parar, cara. Bicho, porra aqui já. Jejum absoluto, sem comida e sem água. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 20. Versículo 26. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Juízes capítulo 20, versículo 26. Se você não encontrou, é de Gênesis Apocalipse, tá? Juízes 20, capítulo 20, versículo 26. Então, o que, irmãos? Todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor. O que, irmãos? Aquele dia até oferecer holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Período, irmãos, manhã até a tarde. Foi todo o povo. Sabe qual é o desejo do meu coração, irmão? Deus tem colocado no meu coração uns propósitos assim, que humanamente é loucura, mas não é, do Espírito. De pegar 24 pessoas em 24 horas de intercessão, cada uma hora em escala. Faz quanto tempo atrás? 3 anos eu estava aqui. Não, 24 horas não. Eu fui uma vez na Jeruel. Fiz uma vez na Jeruel. Então foi antes, bem antes, 5, 6 anos. Né? Precisamos do que, irmãos? Voltar a praticar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o que nós ensinamos aqui é para benefício seu ou não? É ou não é? Sim. Tem certeza? É ou não é? Sim. Agora abra sua Bíblia só para me confirmar se você está falando a verdade.
Tiago capítulo 4, versículo 17. Eu vou colocar aqui entre parênteses, que é para a gente entender. A Bíblia vai nos dar a resposta. Tiago 4, 17. Eu quero que você leia na sua versão, que eu vou ler nessa versão aqui. Linguagem hoje. Tiago 4, 17. Se eu não me engano, é o último versículo do capítulo 4. O que é que diz aí o 2, 3? A ele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. É pro seu bem ou não é? É ou não é? E se você não fizer? Vai pro céu? Não. É a Bíblia. Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Mas esse pecado é perdoável? Perdoável? É sim. Se arrepender, é. Você sabia que você peca contra você mesmo? Essa coisa de doido? Porque quando eu sei que eu tenho que fazer o bem para mim, não faço, eu cometo pecado. É templo do Espírito Santo. Sim, se eu sei que eu tenho que fazer o que é o bem e não faço, e olha que é para mim, imagine para ti. Irmão, se eu sei que eu tenho que fazer o bem e não faço, eu cometo. Diga assim: a minha carne ainda está forte. Diminuiu, não foi as vossas, né? Atos capítulo 9, versículo 9. Eu estou lhe mostrando dentro da Bíblia alguns homens que jejuaram. Aqui o povo todo passou o dia em jejum e oferecendo sacrifício ao Senhor. Atos 9, 9, capítulo 9, versículo 9. A gente já vai saber quem é, né? De cara, né? Isso. O que é que diz o versículo 9? 1, 2, 3. E estes 3 dias sem ver, que não comeu bebeu. 3 dias no seco. No total, no absoluto. Olha só, irmãos, observação. Normalmente esse tipo de jejum não deve ser feito por mais de 3 dias, porque o corpo começa a desidratar devido a certas razões físicas. Algumas pessoas não conseguem suportar um jejum tão extremo. Qualquer pessoa que se proponha a passar um jejum extenso deveria, como atitude sábia, procurar a orientação de alguém mais experiente. Irmãos, cuidado com a rede social. Vá para a Bíblia. Irmão, tem crente hoje que assiste a novela da Record e ainda sai falando que tem na novela da Record, nem vai consultar a Bíblia. Olha para o teu irmão e diz: irmão, a tua bússola é a palavra. Irmãos, o espírito do engano está agindo nos dias de hoje. Está usando pessoas para enganar outras pessoas. Irmão, nós estamos aprendendo o que sobre o poder do jejum. Jesus nos ensina olha para mim, por favor. Jesus nos ensina a jejuar. Não é assim? Quando alguém chegar para você e dizer assim: não precisa jejuar tanto não, é o Espírito de Deus ou é o Espírito do homem ou é um demônio sobre a vida dessa pessoa? Hã? É o cão, né? Se a Bíblia está nos ensinando que devemos fazer esta prática e alguém chega para você: não precisa disso, isso é de exagero. Você e eu temos que ter convicção
daquilo que o Espírito Santo nos guia. Sabe por que muito crente está sendo enganado? Porque não tem uma intimidade com o Espírito Santo. Não consegue discernir a voz do Espírito. Às vezes é a mente dele, o coração dele enganando, ele é o Espírito Santo. Aí às vezes adoece, aí é só um gancho para a pessoa dizer: vou jejuar não. Nós temos que ter este relacionamento. Irmão, você lembra do texto básico, no versículo 18, no Mateus 6, o Senhor vai dizer: para não pareceres aos homens que jejuam, é algo entre você e Deus. Agora tem certo lugar que a gente vai que o irmão fica insistindo: quer uma bolachinha, quer um pão, estou na graça, estou na bênção. Não, irmão, estou no jejum. Pelo amor de Deus. Aí Deus, irmão, não vai tomar a gente, entendeu? E fazer a gente perder aquele momento do jejum, não, porque a pessoa forçou. Agora eu chego lá igual os fariseus, estou desfarofado, cara, estou jejuando, irmão. Estou com 3 dias jejuando, irmão. Aí se o irmão conhecer esse irmão, o jejum é um culto, irmão. O jejum não é para você estar dizendo para todo mundo que está jejuando, não. Então o Senhor vai dizer: mas sim a teu Pai que está oculto. Teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará, irmão. Aleluia. Tu acha que o Senhor Jesus ia mentir? Quem quer ter recompensa de Deus? Isso deu muito fraquinho, meu Deus do céu. Quem quer ter recompensa de Deus? Então jejua. Se você quiser, Deus, o Senhor, o Espírito Santo, Ele me deu 6 planos de consagração de 30 dias. Cada ciclo são 6 ciclos de consagração. Se você quiser iniciar a sua vida de consagração ao Senhor, fale comigo que eu me dou uma folha. Eu consegui chegar só nas 5, as 6 ainda não fiz. 19 anos de crente ainda não fiz as 6. Vocês conhecem o Benelli? Conhece o Benelli? O Benelli até hoje nunca fez um propósito de 21 dias, tá, irmãos? Sabe por quê? Porque ele leva a sério a consagração. Não faz 21 dias para dizer que fez. E Deus o usa de uma maneira extraordinária. Quem está entendendo, diga amém. E o horário já foi, misericórdia. Eu quero só ler isso aqui. Você me permite eu falar o terceiro? Olha só, irmãos, eu quero a sua atenção. Qualquer pessoa que se propõe a passar no jejum, isso aqui eu já falei. Então Moisés e Elias experimentaram o jejum absoluto por 40 dias, mas somente porque estavam sob condições sobrenaturais. Está em Êxodo 34, 28. Vai dizer assim, no 34, 28 vai dizer assim: esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do conselho, os 10 mandamentos. Aí está lá em Deuteronômio 9:9, versículo 18, 1 Reis 19:8. Vai estar lá: terceiro tipo de jejum parcial. Qual é o primeiro tipo de jejum, irmãos? Qual é? O segundo? Absoluto. E o terceiro é o jejum? Parcial. Uma alimentação restrita em vez de abstinência completa de alimento. O primeiro, a gente pode beber água, faz com água, ou pode fazer com líquido.
suco. O terceiro, absoluto seco. O parcial, você pode fazer com fruta, com legume. Pode fazer com banana, que a fruta pode, mas não vai comer o cacho de banana. E para quebrar ainda põe a farinha com leite aí. É parcial. É normal. É uma bananinha. Se for nanica é melhor ainda. Uma maçã. Marca períodos. É legumes. Um líquidozinho, um caldo. Mas não para encher o bucho. Só para sustentar ali, para você aguentar. Olha para o teu irmão e diz: irmão, não falei para ti que não dá para escapar. Se não aguenta fazer você, tá aí, tem água. Se não consegue fazer com água, tá aí. Pode fazer com alimento aí, né? Restrito aí, né? Com um pouquinho. Isso é para o seu bem, irmão. Deus quer você como um guerreiro espiritual, um soldado espiritual. E precisamos disso. Precisamos disso mesmo. Daniel 10:3 vai dizer assim: manjar desejado não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, 21 dias. Irmão, eu acho linda a vida de Daniel. Por isso que o Senhor disse: Daniel é um espírito muito excelente, um homem que agradara a Deus. Daniel, com 84 anos, não comia os manjares do reino, sempre com o velhinho, só no legume e na água. Só que nesse dia ele estava só no legume e na água, ele não comeu nada do reino, porque ele manteve a vida dele de consagração. É tanto que com o velhinho Deus usava ele de maneira poderosa. Então, com o velhinho Deus deu revelações para eles futuras, porque Daniel é um livro ligado com o Apocalipse. São livros escatológicos do futuro. Olha só, irmão, já vou encerrar, tá? O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e ensinava que a mesma devia fazer parte da vida consagrada do cristão. Você está entendendo aí? Além de ser um ato de preparação para a sua volta. Quem está esperando a volta do Senhor? Quem está esperando a volta do Senhor? Quem vai jejuar? Gostei. Não vou ler de novo. O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e ensinava que a mesma devia fazer parte da vida consagrada do cristão, além de ser um ato de preparação para a sua volta. Irmão, quanto mais a vida consagrada, menos carnais nós somos. Porém, as pessoas, a gente não pode falar nada de raiz que a gente é carnal na carnalidade. Agora imagine se você fosse viver na época de Jesus. Você ouvisse Jesus dizendo assim para os fariseus, sacerdotes, doutores da lei, você perto de Jesus, Jesus é sepulcado. Você diria que Jesus está na carne. Na década de 80, o pastor José Rodrigo diz, jejuar era um propósito para os jovens que iam casar, para os jovens que iam participar de concurso público e para a indicação de obreiros. Isso é bem trabalhado, né? A igreja toda, quando tinha aquela época que ia separar obreiros, a igreja tirava 10 dias
Irmãos, é um negócio assim que às vezes a gente entende, mas a gente fica não dá nem para entender. Nós somos o povo de quem? O povo de quem? Deus. Nós servimos a quem? Quem nos ensina? Vixe, quem nos ensina? É Deus, irmão. É Deus. Eu sou aqui somente um canal para você. Mas a gente é crente, já careca de saber o que tem que fazer e não faz. E se nós, igreja, irmão, nós estamos perdendo as raízes que Cristo deixou. E é no nosso bem. Não custa nada, irmãos, a gente tirar um períodozinho de consagração. Pode ser períodozinho, até meio grotesco da minha parte dizer isso. Mas tirar um período para você se consagrar ao Senhor, para você se colocar na presença de Deus, porque isso é uma preparação para a volta do Senhor, irmãos. Quem consagra a vida, ele peca menos. Tem muita gente caindo nessas armadilhas do mundo que não precisa. Então o próprio Senhor fez isso. Fique em pé, por favor. Olha só o que Jesus disse para os discípulos, Mateus 9,15. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. E são ensinamentos para nós, irmãos. A igreja primitiva do Novo Testamento praticava o jejum. Aleluia! Por que nós estamos deixando isso de lado? Eu posso dizer algo para você, olha para mim. Eu posso dizer algo para você, com toda a sinceridade do meu coração. Mas tem pessoas que vão sair daqui e não vão querer essa prática. O seu filho disse que vai obedecer. É para o teu próprio bem, é para o nosso próprio bem. Amém. Glória a Deus. Irmão, se todo ensinamento, não estou dizendo meu ensinamento, não, é todo ensinamento de Jesus. Se nós colocássemos em prática, nós éramos um povo mais poderoso ainda. Nós não tínhamos tanta contenda como tem no nosso meio. O porém é que você não anda muito por aí. Mas o que o pessoal fala, eles é melhor fazer negócio com um cão do que com um crente. Isso é triste, irmão. Mas o que é isso? Falta de vida e de consagração. Amém? Amém? Não fique triste não, fique alegre, porque você vai sair daqui e o Espírito Santo vai te impulsionar a fazer esse tipo de jejum. Se você tiver alguma dúvida, me procure depois, que eu lhe dou as orientações certas. Não vou fazer você fazer um jejum de 40 dias que nem Moisés não, viu? Você tem que começar devagarzinho, devagar, 2 horazinhas, e vai aumentando. Tá? Mas se você tem tempo de ler a Bíblia, não fique só em jejum não. Quer um conselho? Sim ou não? Sim. Quando tiver em jejum, não fique olhando no WhatsApp não, irmão. Não fique em rede social não. Você está em consagração diante de Deus. Irmão, no início, quando eu fui fazer isso aí, que o Espírito Santo colocou no meu coração em todas as quartas e sexta-feira, quando tinha lá na outra congregação, é porque não tem nas sexta aqui, porque não dava sem oração, mas eu ficava sempre nas quartas e sexta. No início, o telefone tocava comigo. Eu disse: será que é o irmão que está passando alguma coisa? Será que é o irmão que está com problema? Meu Deus. Eu ia lá e ligava assim, nem era. Aí o Espírito Santo disse: não, você está em consagração na minha presença. Deixa que eu cuido deles. Desde dia, irmãos, eu não mexo. Agora, se me ligar, ligação direta, eu lhe atendo. Agora, você passar a mensagem esperando que eu vou ver, só depois quando eu chegar em casa. E hoje eu só vou ver depois de meia-noite. Porque às 21 horas nós temos o quê? Oração. Nós temos o quê? Oração. E vai até que hora? Até meia-noite. É meia-noite orando ao Senhor. Quarta-feira que vem tem o quê? Começa que hora? Às 21 horas.
Está muito fraquinho. Às 21 é? Vai até que horas? Até às 5. Olha para o teu irmão e diz: irmão, eu preciso contar contigo. É o fogo. Diga: é o fogo. Não é estranho, não. É do Espírito. Quem quer dar boas-vindas para Miriam, diga amém. Diga: seja bem-vinda, Miriam. Eu vi ela bem aqui, ó. E para Deus me mostrar, tem mistério aí. De quem? Ah, tá aqui a Nara. Esqueceram do teu nome, Nara. Nara, quem quer dar as boas-vindas para Nara, diga: seja bem-vinda. Diga: seja abraçada. Viu? Aqui é a casa do Senhor. Irmãos, por favor. Quando a sua carne foi inflamada contra alguém, queime ela. Ah, se tivesse a fornalha que na boca do Nabucodonosor, ia ter muita gente que ia queimar mesmo, porque é carnal demais. Dê liberdade para o seu amigo Espírito Santo. Você vai ver que você vai brigar mais, vai brigar menos, vai brigar menos. Ele dá uma canalizada, né? Vamos orar? Nós vamos orar com o presbítero Ivan. E ele mesmo vai estar interpretando.